Ele é o herói mítico do mundo nórdico, entranhado em uma batalha épica de homem contra monstro, destinado a enfrentar não apenas uma, mas 3 feras temíveis em sua saga pela glória eterna. Esta é a lenda de Beowulf. Mas poderia ser mais do que uma lenda? Prepare-se para descobrir a mais antiga história da língua inglesa, mas sob uma nova ótica. Esta é a história real por trás do mito. Um cheiro de morte permeava o salão real da Dinamarca. Havia corpos decapitados e entranhas sanguinolentas. Uma fera selvagem estava solta. Não pode ser. Era Grendel, um pária monstruoso banido da sociedade, cuja ira se transformou em violência. Noite após noite, o mórbido reinado de terror do monstro continuava. A Dinamarca precisava desesperadamente de um herói. Alguém forte o bastante para enfrentar o monstro. Alguém capaz de matá-lo. Este herói era Beowulf. Beowulf é possivelmente o maior herói que se possa imaginar. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele não tinha medo de perder a vida. E é exatamente assim que um herói na cultura dele tem que ser. Tem que estar disposto a sacrificar sua vida por honra e glória. Beowulf não era um ser humano comum. Ele realmente era uma figura heróica. Como os heróis da mitologia grega, seus poderes excediam infinitamente aqueles dos homens comuns. Na Idade de Trevas, dominada pelo terror, onde os heróis eram poucos, o mito de Beowulf ecoava como o confronto derradeiro entre o bem e o mal. Entre um guerreiro valoroso e uma miríade de inimigos monstruosos. A lenda de Beowulf é uma história fictícia inspirada em fatos. Até hoje, especialistas ainda não sabem ao certo quem a criou. Mas acredita-se que a lenda se originou na Inglaterra no século VII ou VIII depois de Cristo, fazendo dela a história mais antiga da língua inglesa. A ação descrita no poema ocorre no século VI na Escandinávia. Mas o poema em si foi escrito na Inglaterra anglo-saxônica, após a conversão dos anglo-saxões no ano 665. Na época da criação de Beowulf, fazia pouco tempo que o cristianismo havia sido introduzido na Inglaterra. O poema é o reflexo de uma sociedade com um forte histórico pagão e contém histórias originárias de seu passado pagão. E o que esse poema faz é adaptar essas histórias a um molde cristão para que seus ouvintes pudessem manter contato com o seu passado, mas eles as reinterpretaram de maneira cristã. No mito, o temível adversário de Beowulf, o monstro Grendel, tem um elo curioso com a Bíblia cristã. O texto diz que ele descende da linhagem de Caim. Segundo o Antigo Testamento, Caim, filho de Adão, foi o primeiro assassino da humanidade. Ele matou seu irmão Abel por ciúme e passou a simbolizar a pior das paixões humanas. E Grendel herdou esse legado. Homens que estavam reunidos no grande salão estavam se divertindo, estavam contando histórias, estavam todos juntos e unidos. E Grendel parecia invejar esse fato, pois nunca poderia partilhar isso com eles. E a sua reação, então, era atacar e destruir. No texto, a aparência física de Grendel é deixada para a imaginação do leitor. A única pista é a frase "um demônio do inferno". Grendel é retratado como um demônio da escuridão, por assim dizer. E onde quer que ele vá, a escuridão o cerca.
No mito, o monstro manteve a Dinamarca sitiada durante 12 anos. Ele matava 30 pessoas por vez. Você não o via chegando. Ele tinha sede de sangue e gostava de triturar ossos. Depois de dizimar os guerreiros do rei, Grendel voltou a sua ira para os inocentes civis. Mas havia uma pessoa que ele não podia ferir. O rei dinamarquês, Hrothgar. Como muitos reis da Idade das Trevas, acreditava-se que tinha o poder de Deus a seu lado. Todos os guerreiros de Hrothgar falharam. Mas na terra dos Getas, o reino vizinho, havia um guerreiro que se destacaria entre todos os outros. Beowulf vem da Escandinávia. Ele é um guerreiro descendente de grandes guerreiros e é um homem que tem a reputação de ser forte, ser corajoso e ambicioso. Ele quer que seu nome se torne conhecido. Beowulf sabia que havia apenas uma maneira de conseguir essa distinção duradoura: fazer o que nenhum homem antes dele já havia feito. Ele precisava matar Grendel. A noite caiu. O salão ganhou vida com os sons de celebração. Mas dessa vez era um truque, elaborado por Beowulf para tirar Grendel de seu covil. Ele não ia esperar um ataque. Ele ia garantir que um ataque acontecesse e usou um método surpreendente científico. Ele recriou as circunstâncias do primeiro ataque. E havia cantoria, havia festejos. E é claro que Grendel ouviu isso e veio para poder pegar a sua carne. A fera tinha sede de sangue. Mas Beowulf estava preparado. E na calada da noite, com a festa chegando ao fim, o herói ficou atento, esperando. Ele mataria, ou então morreria. E finalmente, Grendel entrou no salão. Beowulf e seus guerreiros se prepararam para atacar. Os guerreiros desembainharam as suas espadas e começaram a tentar talhar e ferir Grendel. Mas Grendel era inatingível. Nenhuma espada podia ferir Grendel, nenhuma arma de metal de nenhum tipo. Grendel lançou uma maldição sobre todas essas armas, fazendo com que não pudessem atingi-lo. Ele agarrou um dos guerreiros de Beowulf, o partiu ao meio, bebeu seu sangue, jogou o corpo ao chão e então se voltou para Beowulf. Este é um mito. Mas qual é a sua ligação com a realidade? – 150 quilômetros ao norte de Londres, na Inglaterra, existe um lugar chamado Sutton Hoo. Antigamente, esta área era governada por poderosos reis anglo-saxões. No século XX, arqueólogos escavaram seus antigos montes sepulcrais e fizeram uma descoberta surpreendente. Evidências de corpos mutilados, mortos de maneira muito brutal. Eles tiveram uma morte violenta e repentina. Como que assassinados por um monstro. Muitos estavam enterrados com o rosto para baixo ou com a cabeça decepada, com o pescoço partido e em todo tipo de posição estranha. Foram enterrados de maneira vergonhosa. Essa é uma evidência chocante de violência num reino outrora próspero, da mesma época em que se acredita que o mito tenha se originado. Especialistas acreditam que essas vítimas eram criminosos anglo-saxões, condenados à morte por terem desafiado o rei. Parece que são criminosos que foram executados e enterrados neste local, que aparentemente havia passado de local de adoração para local de terror. Mas a ligação com Beowulf pode simplesmente mostrar que essas execuções públicas violentas eram uma maneira do rei manter a ordem em seu domínio.
Poderiam essas mortes pavorosas ter inspirado a história da carnificina na corte do rei Hrothgar? A busca por pistas leva de volta ao mito. A violência irrompeu na corte dinamarquesa do rei Hrothgar. Beowulf e o monstruoso gigante Grendel estavam travando uma luta até a morte. De repente, o nosso herói ficou em vantagem. Beowulf agarrou o braço de Grendel e o torceu. Beowulf, o guerreiro mais forte do mundo, puxou o braço do monstro com toda a sua força. Grendel uivou porque o seu ombro tinha sido deslocado. E Beowulf o torceu de novo e mais uma vez, até que arrancou o braço dele. O osso se separou dos tendões, tudo foi repuxado e os músculos foram arrancados. Gritos agoniados invadiram o salão. Grendel disparou noite adentro, vertendo sangue. Nas profundezas da floresta, o monstro ferido caiu ao solo e deu o seu último suspiro. Beowulf matou a fera e ele segurou no alto seu valioso troféu, o braço sanguinolento de Grendel. A notícia da morte de Grendel se espalhou rapidamente pela região e Beowulf foi festejado como super-herói. Ele obteve a glória e a honra que tanto desejava. Mas, de repente, ele se deu conta de uma sinistra realidade. Havia muitos guerreiros mortos para enterrar. O texto descreve como os guerreiros foram postos para descansar. A descrição combina com o que hoje se sabe sobre os funerais no antigo mundo nórdico. No navio Sepultura, a pessoa que será enterrada e seus objetos de valor, ouro e prata, são colocados e o navio então é despachado para o mar para ser queimado. Era uma destruição costumeira de bens de valor numa sociedade que não os tinha em abundância, mas era um sinal da seriedade, da perda e do prestígio e da importância daqueles que eram enterrados. Surpreendentemente, evidência desses enterros rituais, os mesmos descritos em Beowulf, podem ser encontrados não sob a água, mas sob o solo. Hoje existem centenas de montes misteriosos espalhados pelo norte da Europa, e muitos ainda estão esperando para ser escavados. Mas em Sutton Hoo, na Inglaterra, onde arqueólogos descobriram aqueles misteriosos corpos mutilados, os montes sepulcrais produziram mais evidências surpreendentes sobre o mundo de Beowulf. Em 1939, escavações revelaram um navio enterrado, datado da época em que se acredita que o mito de Beowulf tenha sido escrito. A madeira havia apodrecido totalmente, mas ainda era possível ver a marca deixada por todas as pranchas e vigas posicionadas em ângulos retos ao longo dele. Aparentemente era um navio de madeira completo. Mas um exame mais minucioso revelou que era mais do que apenas um navio. Era a tumba de um governante desconhecido, repleta de tesouros enterrados. Sutton Hoo é a sepultura mais rica da Inglaterra. A mais rica sepultura da Idade das Trevas do norte da Europa e nos conta sobre a elite da sociedade da Idade das Trevas. Os artefatos que foram escavados em Sutton Hoo se parecem com as coisas descritas em Beowulf. Existem capacetes com timbres de javalis neles, existem espadas com empunhaduras decoradas e retorcidas e tudo mais. Então parece haver algum tipo de ligação entre o que é descrito em Beowulf e o que encontramos em Sutton Hoo. A escavação de Sutton Hoo provou pela primeira vez que a lenda de Beowulf é mais do que apenas uma história fictícia. Mas não é o único local que está produzindo evidências da verdade por trás do mito. No interior dinamarquês, arqueólogos fizeram uma descoberta incomum. Evidências de um verdadeiro salão,
A sua superestrutura de madeira apodreceu há séculos. Mas com base na posição dos buracos de seus montantes, tinha mais de 45 metros de comprimento, um dos maiores salões desse tipo já encontrado. Poderia este ser o mítico salão do rei Hrothgar? Na história de Beowulf, a cena do ataque de Grendel é chamada Heorot, que significa Salão do Cervo. É tanto uma sala do trono como um salão de banquetes onde os guerreiros do rei se reuniam para celebrar a vitória. Heorot é descrito como esse grande salão que não se compara a nenhum outro no mundo. É um sinal de civilização, um sinal de sofisticação, e se tornou uma espécie de maravilha do mundo dessa cultura. O salão recém-descoberto na Dinamarca fica na mesma região que os seus antigos reis já consideraram o seu lar. A datação por radiocarbono situa o local no século VI d.C., a mesma época em que se diz que o mito aconteceu. Mas há mais. Escavações na região do entorno do antigo salão renderam artefatos preciosos que só poderiam ter pertencido a um rei poderoso. Alguns são objetos do dia a dia, facas, agulhas e coisas assim, mas também foram encontradas joias belíssimas, confeccionadas em ouro e prata, moedas e tudo mais, que nos dão a impressão de que este era um local de certa importância. Mas quem era o rei por trás deste salão? E poderia ele estar ligado ao mito? Uma pista intrigante pode ser encontrada em uma série de histórias coletivamente chamadas as sagas lendárias. São relatos do mundo nórdico baseados em fatos e que foram escritos entre os anos 1100 e 1400 d.C. Muitas das sagas nórdicas são baseadas em histórias de família, onde encontramos uma combinação muito simpática de material histórico e tradições mitológicas. As sagas falam de um rei dinamarquês chamado Hrothgar, que viveu por volta do século V ou VI d.C. Se Hrothgar foi um rei de carne e osso, será que Beowulf pode ter sido um herói real? Nas profundezas dos mangues, uma mãe estava enlutada pela morte do filho. Seu filho era Grendel. A sua dor se transformou em raiva. Ela é o segundo inimigo monstruoso de Beowulf. Ele derrotou Grendel. E agora ele deveria enfrentar a mãe de Grendel. Ela era veloz, sagaz e queria sangue. A mãe de Grendel é uma figura muito enigmática no texto. Ela, com certeza, parece mais bestial do que Grendel e as emoções dela são as de uma fera. E ela está determinada a se vingar. Se vingar da morte do filho cujo braço arrancado se tornou um troféu, um objeto de escárnio. A mãe de Grendel sentiu a dor de uma mãe quando o filho dela foi morto por Beowulf. E então, numa fúria cega, ela partiu decidida para atacar Heorot. E ela partiu sem se preocupar muito com a própria segurança. Enquanto os guerreiros dormiam, a mãe de Grendel entrou no salão. Ela atacou, matando com eficiência brutal. E o terror tomou a corte do rei mais uma vez. Mas Beowulf não estava lá para salvá-los. Ele estava passando a noite longe de Heorot, alheio ao terror que se desdobrava. Com as mãos manchadas pelo sangue dos guerreiros da Dinamarca, a mãe de Grendel desapareceu na noite. Ao saber da carnificina, Beowulf ficou enraivecido.
Apenas alguns dias antes ele havia heroicamente salvado os guerreiros, que agora jaziam mortos. Mas o rei estava vivo. Ele estava sentado, protegido em seu trono intocável, desesperançado. Hrothgar sentiu-se humilhado pelo fato de que tantos de seus homens foram mortos por Grendel e agora também pela mãe dele. E ele foi incapaz de protegê-los e Beowulf disse a ele: é melhor agir do que ficar por aí se lamentando. E mais uma vez, Beowulf sabia que precisava olhar a morte nos olhos. Ele havia conquistado a sua reputação por seus feitos heróicos, e ele precisava mantê-la. A mãe de Grendel e seu filho viviam no fundo de um lago assombrado. Era um lago gelado, repleto de serpentes venenosas e dragões marinhos. A única maneira de chegar à mãe de Grendel era passar por eles primeiro. Para os antigos escritores cristãos que registraram esse mito, essas serpentes representavam algo igualmente ameaçador no mundo real: os pagãos. A caça pela mãe de Grendel levou Beowulf a um lago gelado repleto de serpentes venenosas. Para chegar à mãe, Beowulf teria de passar por elas. Essa seria uma batalha decisiva na luta pela Dinamarca entre um guerreiro heróico e uma mãe pérfida descendente do assassino mais infame da Bíblia, Caim. No poema, a mãe Grendel não tem nome, ela é apenas a mãe de Grendel. Mas ela é uma criatura temível por seu próprio direito. Talvez, de algumas maneiras, até mais perigosa, porque depois que o filho dela foi morto, ela sentia a ira de uma mãe que sofreu uma perda. Antes de Beowulf mergulhar sob o gelo, seus homens lhe entregaram uma espada especial. A sua lâmina de aço havia sido temperada em sangue e nunca falhou em batalha antes. Mas os camaradas de Beowulf não ousaram avançar. O herói precisou se preparar para a batalha sozinho. Sob a superfície do lago, serpentes mortíferas estavam à sua espera. E Beowulf tentou usar a sua espada contra elas. Mas nenhuma espada humana era capaz de ferir essas feras sobrenaturais. Mas ele conseguiu se desvencilhar delas e encontrar a entrada do covil da mãe de Grendel. Por uma segunda vez, um homem iria enfrentar um monstro. A mãe de Grendel entrou e o atacou. Ele agarrou o cabelo dela, agarrou seu ombro e a jogou no chão. Mas ela se levantou na hora e o segurou com as suas garras imundas, e então ele caiu no chão. Beowulf corria grande perigo, e a sua espada novamente se provou inútil. De repente, algo chamou a atenção de Beowulf. Ele viu numa parede ou perto dele uma antiga espada forjada por gigantes, ou seja, não foi feita por um mortal, era realmente uma arma mágica. Em uma manobra resoluta, ele golpeou a mãe de Grendel e cortou a cabeça dela. Foi a morte de um segundo mal e o alvorecer de uma nova esperança. Beowulf provou a sua coragem mais uma vez, mas esse foi mais do que um triunfo mítico. Foi o reflexo de um mundo em transformação, no qual os nórdicos emolduraram o mito.
Um mundo onde o paganismo havia se desgastado e Cristo havia se elevado. Podemos ver a morte da mãe de Grendel como uma metáfora religiosa. Do mesmo modo que a mãe de Grendel morre, o paganismo também está morrendo. E o cristianismo está em ascensão. E é assim que Beowulf livra o reino de Hrothgar da ameaça da mãe de Grendel, o cristianismo então traz luz ao mundo do paganismo que o havia precedido. Era o ano 600 depois de Cristo nas Ilhas Britânicas. Uma revolução religiosa estava se desdobrando. Os cristãos romanos haviam ido para o norte para converter todos os descrentes. No final do século VI, o Papa Gregório enviou Agostinho à Inglaterra para converter esses pagãos anglo-saxões. Gregório disse a Agostinho: vá aos templos pagãos que os anglo-saxões já usam e converta-os para o uso cristão. Converta os reis para que aqueles que estão abaixo deles os sigam. E no fim, os anglo-saxões foram convertidos. Mas as suas lendas pré-cristãs persistiram nas histórias que eles passaram adiante, incluindo a lenda de Beowulf. Quando os cristãos conquistaram os anglo-saxões, transformaram o mito de Beowulf em uma metáfora do bem contra o mal. E a história continuou. No assombrado Lago das Serpentes, Beowulf apareceu, vitorioso. Ele se dirigiu para o salão do rei Hrothgar. E chegou lá, triunfante. O retorno de Beowulf foi um choque para a corte do rei. Eles o acreditavam morto. Hrothgar o celebrou como o herói definitivo e preparou uma grande celebração. Beowulf conseguiu a glória e a honra que tinha vindo buscar na Dinamarca. Mas ele estava ansioso para voltar ao seu próprio reino, ao norte, a terra dos Getas. E lá, mais perigos o esperavam. Na história de Beowulf, os Getas não eram uma tribo mítica. Eles eram guerreiros reais do extremo meridional da Suécia, bem conhecidos dos autores do mito. O poema se refere aos Getas e se refere aos suecos. Essas eram as duas dinastias diferentes. Aquela era uma cisão fortemente enraizada que perdurou até o final da Era dos Vikings. Essa rivalidade da vida real entre os Getas e os suecos culminou no capítulo seguinte de Beowulf. E cabia a Beowulf levar o seu povo à vitória. Em uma batalha épica, num gigantesco lago gelado. Ao retornar para casa, Beowulf descobriu que os Getas estavam envolvidos no meio de uma rixa sueca. Uma guerra civil entre membros da família real sueca havia transbordado para a terra natal de Beowulf. O herói precisava enfrentar a morte mais uma vez. Mas dessa vez não contra monstros, mas contra seus semelhantes. As forças de Beowulf prevaleceram e, em troca de seu heroísmo, lhe foi concedido o trono da Terra dos Getas. A sua busca por glória estava completa. Foi um momento decisivo no mito. Mas pode essa batalha épica realmente ter acontecido? De acordo com as sagas nórdicas, que se acredita serem baseadas em fatos históricos, por volta do ano 530 d.C., uma batalha violenta realmente aconteceu num lago congelado.
A Batalha do Lago Vänern foi a batalha decisiva entre os Getas e os suecos, e ela aconteceu na água congelada de um enorme lago de água doce. É uma das primeiras batalhas gigantescas conhecidas da cavalaria no norte, e muitos guerreiros de ambos os lados foram mortos. Dizem que a verdadeira batalha aconteceu perto de Irnanäs, na Suécia. Estudiosos modernos acreditam que Irnanäs era um assentamento real, às margens do lago Vänern. Mais uma vez, o registro histórico parece conferir com o mito. Uma batalha real em um local real. Poderia também haver evidências de um herói real? A busca por pistas leva de volta ao mito. Após a batalha no gelo, Beowulf governou a Terra dos Getas em paz por muitas décadas. Ele não era mais aquele jovem herói de antes, quando lutava contra Grendel e depois contra a mãe de Grendel. Ele estava muito mais velho e não estava mais em seu auge, mas ainda assim era um exemplo. Quando jovem, Beowulf havia saciado a sua sede por glória. E como ele estava envelhecendo, ele não a desejava mais. Mas 50 anos após as suas conquistas heróicas na Dinamarca, o velho guerreiro precisava enfrentar um confronto final com um monstro apavorante. O dragão de Irnäs. Ele tinha 15 metros de comprimento e guardava uma montanha gigantesca de objetos de ouro. Os dragões representam a ganância humana, mas numa escala muito maior, porque essa era uma criatura monstruosa, cujo único interesse era juntar ouro e guardá-lo. O problema começou depois que um jovem escravo escapou de seu mestre e se escondeu numa caverna. Ele não se deu conta de que estava entrando no covil de um dragão. Enquanto o monstro dormia, o escravo encontrou a fortuna em ouro e sucumbiu à tentação. Ele roubou uma taça do tesouro do dragão, sem saber que essa taça era de fato o objeto favorito do dragão. O dragão despertou, percebeu o sumiço da taça de ouro e partiu para se vingar. Ele começou incendiando fazendas e campos, causando muita destruição num tempo curto. O dragão levou caos à terra e então, no insulto derradeiro, a casa do próprio Beowulf foi queimada e ele orou pela restituição de sua perda. E aí, buscando algum tipo de compensação, começou a pensar em vingança. Mais uma vez, o velho guerreiro foi chamado para defender a honra de uma nação. Seria a sua última batalha contra o mal. Os soldados mais valorosos cavalgaram ao lado de Beowulf. Entre eles estava o filho de um guerreiro morto em batalha. Ele se chamava Wiglaf. Ele era imaturo, ele era inexperiente, ele era aquele que provavelmente menos contribuiria na luta contra o dragão. No meio de uma floresta densa, os homens encontraram o covil do dragão. Beowulf entrou no covil com cautela e encontrou o monstro adormecido. Mas antes que o herói pudesse golpeá-lo, o dragão acordou e atacou. Beowulf gritou e pediu ajuda aos outros guerreiros. Todos os outros companheiros de Beowulf correram para se esconder na floresta porque tinham muito medo do dragão. Todos, exceto um, o jovem Wiglaf.
Antes caçoado por sua juventude, ele então se destacou por sua bravura, arriscando a vida para lutar ao lado do herói que ele idolatra, enquanto Beowulf enfrentava o seu maior inimigo. É o que diz o mito, mas qual é a sua ligação com a realidade? Na mitologia, o dragão é um monstro definitivo. Dentro da tradição cristã, os dragões frequentemente representam a super serpente, uma manifestação descomunal de Satã. Mas se você voltar à época anterior à tradição cristã, os dragões parecem representar uma espécie de incorporação derradeira de poder, ferocidade e mistério. Mas o maior medo que as pessoas sempre tiveram é que, apesar de todas as coisas aparentemente normais que existem na natureza, pode haver desconhecidos fantásticos e caóticos, os monstros que, de repente, podiam aparecer. Os dragões desempenham um papel semelhante nos mitos do mundo todo. E apesar dos milhares de quilômetros e milhares de anos que os separam, as semelhanças entre as histórias são mais notáveis do que as diferenças. A maioria deles possui escamas rijas, tem um corpo longo e serpentino, com uma cauda longa e pontuda, e um pescoço longo, que termina numa cabeça com chifres. Muitos cospem fogo e muitos têm asas. Serão esses traços comuns uma coincidência? Ou os antigos contadores de história tinham inspirações comuns no mundo real? Muitos imaginam se realmente eram dragões. Dada a presença constante de histórias sobre eles nos mitos do mundo, eles deviam ser baseados em algo real. A minha própria teoria, que também é a de outros, diz que em algum momento alguém estava andando pelo deserto de Gobi ou em regiões da Ásia Central onde havia ossos de dinossauro expostos e viu um esqueleto de Tiranossauro Rex e disse: "Nossa, se esses são os ossos, imagina a aparência dessa coisa em vida." E a partir daí você podia imaginar a criatura. Eles são grandes, dão medo e são ferozes. Fósseis de dinossauros são descobertos pelo globo desde os primórdios da humanidade. Mas numa época anterior à ciência, poderiam ter inspirado o monstro derradeiro da mitologia? O mito é concluído. Beowulf atacou o dragão com a sua espada. E o dragão revidou, ferindo Beowulf. Mas ainda havia uma chance de vitória. O calcanhar de Aquiles da fera era o seu estômago. Enquanto Wiglaf observava, Beowulf conseguiu ficar embaixo do dragão e fincou a espada em seu estômago. O monstro foi derrotado, mas Beowulf pagou o preço derradeiro por seu último momento de glória. Ele disse: "Traga-me ao menos uma parte do tesouro do dragão para que eu possa ver pelo que lutamos, o que ganhamos e ver uma última vez esse glorioso tesouro." Beowulf disse: "Eu sou o último da minha linhagem, não tenho nenhum herdeiro. Os meus pais antes de mim estão todos mortos. Então, já que foi corajoso, Wiglaf, eu lhe dou a minha famosa cota de malha, a minha espada e o meu capacete." Um velho herói morreu e um novo herói nasceu. As últimas estrofes do épico descrevem o funeral de Beowulf. O seu corpo foi colocado sobre uma pira e queimado. A morte de Beowulf no final do poema representa a ideia de que todos os homens e todas as suas obras morrerão. Um grande herói, o ícone dos guerreiros do norte, estava morto. Mas a sua lenda só estava começando. Quer seja um homem ou um mito, Beowulf é a epítome da bravura. Para os antigos, ele incorporava o melhor que havia no homem. Ele viveu como guerreiro e morreu como herói.